Agora vai, pessoal. Agora vai, agora vai. Pessoal, essa live a gente vai tratar sobre um tema que cai em todas as provas de concurso, que são os remédios constitucionais. Eu vou explicar para vocês de uma forma muito fácil, muito clara, o que você precisa saber, o que cai na sua prova sobre esse tema. O que são remédios constitucionais, prof? Quando é que a gente toma um remédio, gente? Quando a gente está doente. Remédio constitucional são os instrumentos, as garantias que nós temos à nossa disposição para usar quando de qualquer forma o nosso direito fundamental estiver sido lesionado, violado de alguma forma ou estiver sendo ameaçado de lesão. Quais que são os remédios constitucionais que a gente tem que estudar? Habeas corpus, habeas data, mandado de injunção, mandato de segurança e ação popular. São os instrumentos que nós temos à nossa disposição para utilizar em situações em que os nossos direitos estiverem de alguma forma sendo violados. Beleza. Prof, qual que é o remédio constitucional que mais cai nas provas? Gente, dá uma olhadinha nessas estatísticas. O mandato de segurança é o mais cobrado. Para quem começou a estudar agora, assiste a videoaula antes de iniciar a leitura. É uma videoaula explicando o conteúdo de cada capítulo para você entender a lógica dessa matéria. Entendi, prof? Quer dizer que você está falando que remédio constitucional são os instrumentos que a própria Constituição estabelece para que a gente possa utilizar caso o nosso direito fundamental esteja sendo violado ou ameaçado de sofrer qualquer tipo de lesão. Exatamente. Vamos falar sobre o primeiro remédio constitucional, habeas corpus. Habeas corpus, gente, significa que tenhas o seu corpo livre. Se o seu direito de liberdade estiver de qualquer forma sendo ameaçado ou sofrendo assim algum tipo de lesão, né, ou ameaçado de sofrer lesão ou já sofrendo algum tipo de restrição, você pode utilizar esse remédio constitucional, impetrar esse habeas corpus. Prof, quem tem legitimidade para juizar essa ação? Todo mundo, inclusive o menor de idade, inclusive o estrangeiro. Essa é uma ação gratuita e que não carece de acompanhamento do advogado. O habeas corpus ele pode ser preventivo ou repressivo. Preventivo, a sua liberdade está sendo ameaçada. Você querendo prevenir uma conduta ilegal que viole a sua liberdade, você pode fazer uso desse remédio constitucional. Ou a sua liberdade já foi ameaçada, você pode utilizar então também o habeas corpus, que é uma ação gratuita que não carece de advogado. Prof, em geral, a gente vai impetrar esse habeas corpus contra quem? Contra uma autoridade pública, uma autoridade do Estado, que esteja, de qualquer forma, violando a sua liberdade. Entretanto, é possível impetrar um habeas corpus contra instituição privada? Sim. Isso aconteceu no Brasil. Uma garota foi internada em uma clínica psiquiátrica compulsoriamente, obrigatoriamente, e não havia indícios de que ela tinha algum tipo de doença mental. Então, ela utilizou o habeas corpus para o quê? Para ter a sua liberdade restaurada. Utilizou o habeas corpus contra essa clínica psiquiátrica. Então, ela ajuizou essa ação contra a clínica psiquiátrica, que é uma entidade privada. Olha só que interessante. Então, não necessariamente autoridades públicas. Pode também se tratar de um habeas corpus contra uma autoridade, o que? Privada. Beleza. Entenderam a lógica do habeas corpus? A gente vai falar com detalhes sobre cada um deles. Vamos entender agora o habeas data. O que é o habeas data? Habeas data. Gente, data vem de dados. O habeas data você vai poder utilizar quando você quiser ter acesso a um banco de dados público sobre informações ao seu respeito. Você foi naquele banco de dados, você foi no cartório, você foi naquela secretaria, pleiteou acesso a um dado que diz respeito a você e o acesso foi negado. Nesse caso, você pode utilizar o remédio constitucional habeas data para fazer valer o seu direito de acesso àquela informação. Só que nessa situação, você tem primeiro o quê? Primeiro fazer o pedido administrativo. Caso aquele pedido seja negado, você vai utilizar desse remédio constitucional que é o habeas data. Prof, eu não quero conhecer as informações que estão naquele banco, não. Eu quero retificar. Eu quero alterar aquelas informações. Eu posso? Pode também através do habeas data. Gente, quando a gente fala de uma situação em que você quer conhecer um banco de dados, de informações ao seu respeito, você foi na repartição pública e não teve o acesso, você tem 10 dias para impetrar
o habeas data. Agora você quer, na verdade, complementar, modificar aquela informação. Aí você tem um prazo de 15 dias para impetrar aquele habeas data, beleza? Tem que respeitar esses prazos? Com certeza tem que respeitar esses prazos. Além disso, gente, mandato de segurança. O mandato de segurança é aquele instrumento, aquele remédio constitucional que você vai utilizar quando você sofrer uma violação a um direito que você possui e aquele direito ele não é amparado nem pelo habeas data, nem pelo habeas corpus, ou seja, trata-se de um outro direito fundamental seu que está sendo violado. Então você vai utilizar o mandato de segurança para fazer valer aquele direito. Esse mandato de segurança também pode ser preventivo, quando o seu direito estiver sendo ameaçado de sofrer algum tipo de lesão, ou repressivo, quando o seu direito já foi, de alguma forma, violado. O mandato de segurança, gente, também pode ser impetrado o quê? De forma coletiva. Prof, como assim de forma coletiva? Na inicial do mandato de segurança, você tem que demonstrar que o seu direito já foi violado, né? Não tem dilação probatória essa ação. Você tem que demonstrar de plano que o seu direito foi violado ou está sendo ameaçado de sofrer qualquer tipo de lesão. Você demonstra isso na inicial, tá bom? Beleza, e você tem um prazo de 120 dias, é um prazo decadencial para utilizar essa medida, esse remédio constitucional. Como assim? A atuação de um agente público violou um direito fundamental que eu possuo. Você tem o prazo de 120 dias contado da data que você tomou conhecimento daquela atuação do agente público que violou um direito que você possui. Você tem um prazo decadencial de 120 dias para fazer uso do mandato de segurança, né? Você tem um prazo de 120 dias para, então, ajuizar esse remédio constitucional e demonstrar na inicial que o seu direito está sendo ameaçado ou já sofreu qualquer tipo de lesão. Quando a gente fala de mandato de segurança, a gente tem que lembrar também do mandato de segurança coletivo. Mandato de segurança coletivo é aquele que vai ser ajuizado por um partido político que tenha representação no Congresso. Quando a gente fala representação no Congresso, é um partido político que tem um membro na Câmara ou no Senado. Gente, tá rápido demais? Me fala aí, tá rápido? Eu tô achando que tá rápido. Eu tô achando que tá rápido. Me responde aí, tá rápido? Senão eu desacelero. Revisão tem que ser rápida, né, gente? Revisão tem que ser rápida. Me dá um feedback aí, tá rápido, não tá? Responde pra mim. Não? Tá rápido. Tá rápido ou não tá? Tá bom. Thanks, prof. Então, gente, vamos, eu vou desacelerar um tiquinho. Vou desacelerar um tiquinho. Ah, então tá bom. Mas vou desacelerar um pouquinho. Vamos lá, gente. Quem que vai poder ajuizar um mandato de segurança coletivo? Partido político com representação no Congresso. O que é isso, prof? É aquele partido político que tenha um membro ou na Câmara ou no Senado. Organização sindical também, entidade de classe e associação. Associação que esteja em funcionamento há pelo menos um ano. Por que esse prazo de um ano é estabelecido? Para evitar o seguinte, eu quero ajuizar um mandato de segurança coletivo, vou criar uma associação aqui, a gente se une em associação e vamos utilizar esse remédio constitucional. Para evitar que isso aconteça, a associação tem que estar em funcionamento há pelo menos um ano. Gente, a associação, em regra, na grande maioria das ações judiciais, ela vai atuar mediante autorização dos seus membros. Os membros da associação autorizam aquela associação a ajuizar aquela ação em nome de todos, correto? Isso na maioria das situações. Agora, no mandato de segurança coletivo, a associação atua enquanto substituição processual, como substituto processual, ou seja, ela não carece de nenhum tipo de autorização dos seus membros para ajuizar aquela ação que vai beneficiar a todos, né? Mandato de segurança coletivo no intuito de beneficiar todos os membros daquela associação. Beleza? Continuando. Tá rápido, mas é porque eu tô revisando. Continuando, gente. Mandato de injunção. Esse é um que eu quero falar um pouquinho mais. O que acontece? Nós temos uma série de direitos que estão assegurados na Constituição Federal. Só que alguns direitos, algumas previsões na Constituição são normas de eficácia limitada. Como assim norma de eficácia limitada, prof? O L de limitada é o L de lei.
É uma norma que está na Constituição, mas ela carece de uma lei. Ela precisa de uma lei para regulamentar aquele direito. Para a gente exercer aquele direito, é necessária uma lei. Só que o que acontece? Não foi editada essa lei. Existe uma omissão legislativa. Não existe lei sobre aquele assunto. E aí que o cidadão não consegue fazer uso, né? Não consegue exercer aquele direito em razão da falta dessa norma regulamentadora. O que o cidadão pode fazer? Ele pode utilizar o remédio constitucional mandato de injunção. O mandato de injunção, ele vai então ajuizar quando há uma falta, uma omissão legislativa. Dá um exemplo, prof. Vou dar um exemplo que cai muito em prova. O servidor público, ele tem direito de greve. Isso está na Constituição. Só que essa norma constitucional é uma norma de eficácia limitada. O que é isso mesmo? Limitada, L de limitada é L de lei. Uma norma constitucional que carece de uma lei que a regulamente. Para o servidor saber como é que ele vai exercer o direito dele de greve, quais são as condições, como é que ele vai fazer valer aquele direito. Só que até hoje não foi editada uma lei que trata sobre o direito de greve do servidor. Aí o servidor fica sem saber como é que eu posso exercer esse direito. O que aconteceu? Os servidores, né, diversas carreiras, ajuizaram mandatos de injunção. E o mandato de injunção, ele vai ser ajuizado contra quem, prof? Quem que é o réu dessa ação? O órgão que é responsável por legislar, né? No caso, o Poder Legislativo. Beleza, o judiciário julgou aquele mandato de injunção. E aí, então, o judiciário entendeu o seguinte: na omissão, em razão do fato de que não existe uma lei que trata especificamente sobre o direito de greve do servidor, como há uma omissão legislativa, o que a gente vai fazer? O servidor público vai poder exercer o direito de greve nos termos da Lei Geral de Greve. Então, o STF decidiu a questão. O servidor público pode exercer o direito de greve nos termos da Lei Geral de Greve, enquanto não foi editada uma lei específica falando do direito de greve do servidor. Esse é um exemplo. Então, o mandato de injunção é um remédio constitucional que você vai utilizar quando há uma omissão legislativa. Falta uma lei para regulamentar um direito que está previsto na Constituição. Falta essa lei. E aí, existem duas posições na doutrina que são muito grandes quanto a essa ação. A primeira posição é posição não concretista. Você pode ajuizar esse mandato de injunção. O judiciário vai fazer o quê? Ele vai notificar o Poder Legislativo para dar um jeito, para legislar, para dar um jeito, para elaborar essa lei logo. Essa é a primeira posição não concretista. A segunda posição, que é concretista, é a posição que fala o seguinte: o judiciário, ao julgar essa ação, ele vai decidir a questão, vai resolver, vai concretizar o direito daquelas pessoas. Essa carreira, essa classe aí quer entrar em greve, então o juiz vai decidir, entra em greve nos termos da Lei Geral de Greve. Mais ou menos isso. A posição concretista é a posição que está sendo o quê? Adotada hoje no Brasil. Então, as decisões do judiciário, elas visam simplesmente garantir, assegurar que aquelas pessoas vão ter acesso, vão poder exercer aquele direito. Existe uma omissão legislativa, o judiciário vai decidir e aquelas pessoas vão exercer o direito conforme a decisão do judiciário. Isso é questão de prova, então presta atenção. Além disso, pessoal, é possível também ajuizar um mandato de injunção coletiva. A mesma lógica do mandato de injunção coletivo. Ponto importante, a ação popular também é um instrumento, é um remédio constitucional. Olha o nome, gente, ação popular. É aquela que vai ser ajuizada por um cidadão. Prof, eu sou cidadão, todo mundo é cidadão? Nem todo mundo é cidadão. Só é cidadão aquela pessoa que fez o quê? O alistamento eleitoral. Aquela pessoa que participa do processo político. Aquela pessoa que vota, aquela pessoa que está em dia com as obrigações eleitorais. Aquele que tem o título de eleitor que vai poder o quê? Ajuizar essa ação popular. A ação popular, ela visa desconstituir um ato. Desconstituir, anular um ato. Um ato praticado por uma autoridade pública, na maioria das situações, que está violando o patrimônio público, o meio ambiente, patrimônio público, patrimônio histórico e cultural. Então, se você viu aí uma situação no seu município, uma atuação
do prefeito que está violando um patrimônio público, o meio ambiente, você pode fazer uso da ação popular. Pode e deve. Lembrando, né, gente, que essa ação, ela tem natureza desconstitutiva. O juiz vai decidir o seguinte: vamos anular essa atuação do prefeito. Mas não é só desconstitutiva. A sentença também tem natureza condenatória. Condenatória, sim. Se porventura for verificado que realmente aquela atuação do prefeito gerou um dano ao patrimônio histórico, cultural daquele município, o prefeito vai ter que o quê? Ressarcir, né? Ressarcir todas as despesas que aquela pessoa que ajuizou a ação teve, né? Ressarcir todas as despesas. Além disso, ele vai pagar uma multa, inclusive devolver os valores que ele recebeu de forma indevida em razão daquela conduta. Isso é ação popular, ou seja, a natureza da ação é uma ação de natureza civil, mas a sentença tem natureza desconstitutiva para anular aquela medida e também condenatória. Esse prefeito foi condenado a pagar uma multa, a ressarcir aquelas despesas, ele foi condenado também. Beleza, prof, você fala de forma bem resumida sobre esses pontos, né? Vamos fazer uma super revisão aqui dos remédios constitucionais, que essa live ela não foi feita para ser muito extensa. Hoje foi de revisão mesmo. Pessoal, quais são os remédios constitucionais? Solta o print nesse quadro que eu preparei com muito cuidado para vocês não esquecerem esse conteúdo. Quais são os remédios constitucionais? Habeas corpus, habeas data, mandado de injunção, mandato de segurança e ação popular. Vamos falar. Habeas corpus. Que tenhas o seu corpo livre. Se a sua liberdade estiver sendo de alguma forma violada ou ameaçada de sofrer qualquer tipo de violação, você pode fazer uso do habeas corpus. Habeas corpus é uma ação gratuita, não carece de advogado. Qualquer um tem legitimidade para ajuizar essa ação, inclusive o menor de idade, inclusive o estrangeiro. Anota aí no seu caderno. Qualquer pessoa. Prof, quem que figura no polo passivo? Aquela pessoa que está de alguma forma, aquela autoridade pública, na maioria das situações, que está de alguma forma restringindo a sua liberdade de se locomover ou ameaçando restringir sua liberdade. Habeas corpus, tá bom? Habeas data, data vem de dados. Se porventura você quiser ter acesso a um dado, a um banco de dados público, informações ao seu respeito, e essa informação foi negada, você pode utilizar esse instrumento, esse remédio constitucional. Agora, prof, eu quero, na verdade, retificar, modificar os dados acerca a meu respeito que constam naquele banco de dados público. Eu vou utilizar o quê? Também habeas data. Prof, qualquer cidadão, qualquer pessoa física ou jurídica pode utilizar o habeas data. Física ou jurídica. Olha essa diferença, gente. No habeas corpus, somente pessoa física. Porque pessoa jurídica pode ter sua liberdade de se locomover restringida de alguma forma? Não. No habeas data, pessoa física e pessoa jurídica. Tá bom? Além disso, gente, quem figura no polo passivo do habeas data? Entidades públicas, entidades que detêm banco de dados público, que você quer ter acesso ou que você quer modificar aquela informação. Habeas data. Mandado de injunção. Próximo remédio constitucional. É quando eu tenho uma situação em que há um direito constitucional previsto na Constituição, mas não existe uma norma que regulamenta aquele direito. Não existe uma lei infraconstitucional que regulamenta aquele direito. Então, eu não sei como é que eu posso exercer aquele direito. Lembra do direito de greve do servidor que eu falei com vocês. Beleza, eu vou utilizar o mandato de injunção. Quem é que pode ajuizar esse mandato de injunção? Qualquer pessoa, pessoa física ou jurídica. Inclusive, cabe também mandato de injunção coletivo, que parece muito mandato de segurança coletivo. Beleza. Quem que vai figurar no polo passivo dessa ação? O órgão que é responsável por fazer aquela regulamentação. O Poder Legislativo, que é responsável por elaborar aquela lei. Beleza? Mandato de segurança. Mandato de segurança, você vai fazer a seguinte análise. Eu estou sofrendo uma ameaça ou uma lesão a um direito que eu possuo. Esse direito não é amparado nem pelo habeas corpus, nem pelo habeas data. Então, cabe mandato de segurança. Porque você tem aquele direito líquido e certo. Essa é uma ação
É uma ação que foi feita para ser célere, para ser rápida. Você tem que demonstrar de plano, no inicial, que o seu direito está sendo violado. Não tem dilação probatória nessa ação. Prof, qual que é o prazo que eu tenho para impetrar esse mandato de segurança? Eu tomei conhecimento hoje que um direito meu está sendo violado. Um direito líquido e certo que eu tenho. Eu tenho quanto tempo para ajuizar essa ação? 120 dias. Prazo decadencial. Tá bom? Presta atenção. Além disso, quem é que pode ajuizar essa ação? Pessoas físicas ou jurídicas, órgãos públicos despersonalizados, né? Universalidades, espólio, pode ajuizar essa ação. Inclusive, gente, é possível ajuizar um mandato de segurança coletivo. Lembra que o mandato de segurança coletivo vai ser ajuizado por quem, prof? Partido político com representação no Congresso. É aquele partido político que tem um membro na Câmara eleito ou no Senado. Entidade de classe, organização sindical, associação que foi constituída há pelo menos 1 ano. Ah, prof, 1 ano. Tá bom. Além disso, a ação popular. A ação popular, gente, olha o nome, popular, vem do povo. É a ação que o cidadão pode ajuizar quando ele estiver diante de um ato da autoridade pública, né, ato do Estado, que viole o patrimônio, o meio ambiente, o patrimônio histórico e cultural. Então, se você viu alguma coisa que você não concorda, que está violando o patrimônio público, histórico, cultural no seu município, faça uso da ação popular. Prof, qualquer um pode ajuizar essa ação? Qualquer um que seja cidadão. Prof, quem que é cidadão? Aquele que está alistado perante a Justiça Eleitoral. Aquela pessoa que está participando do processo político. Essa sim. Essa pode, tá bom? O cidadão brasileiro. Prof, contra quem que vai ser ajuizada essa ação? Contra o autor do ato. Aquela pessoa que praticou aquele ato, que está, de certa forma, violando, né, gente?